Irmãos, por várias vezes durante esse ano, Deus me fez voltar aos evangelhos, Deus me fez ler novamente os evangelhos e eu recomendo que você faça isso também. É muito bom ler a Bíblia, é muito bom nos enchermos das promessas, nos enchermos da palavra de Deus. É muito bom ver no Antigo Testamento os grandes feitos e os grandes milagres que Deus operou no meio do seu povo. Os momentos em que Deus deu livramento, os momentos em que Deus agiu de uma forma poderosa quando ninguém esperava. A forma como que Deus exerceu a sua autoridade. Mas os evangelhos traduzem isso de uma forma mais compreensível para o nosso intelecto, para a nossa mente. E as coisas que Jesus fez, os milagres que ele operou, nos permitem ter a convicção no nosso coração de que Jesus é Deus, de que nós podemos confiar nele, lembrando-se de que ele está ao nosso lado, ele é Deus conosco, ele é Emmanuel, Deus conosco, ele está em todo tempo conosco. E se você precisa de um milagre na sua vida, lembre-se de que Jesus está vivo. Ele foi pregado numa cruz para nos salvar, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ele está vivo. A Bíblia diz que ele está à direita do Pai, de onde intercede por nós. Significa que quando Deus quer exercer a justiça, quando Deus se lembra de que o homem é pecador e que está condenado à morte, Jesus, diante de Deus, ele se lembra de que o sacrifício por mim e por você já foi feito. E ele não quer somente nos salvar, ele quer nos dar uma vida digna aqui na terra. Deus tem contemplado a sua vida, Deus sabe dos seus problemas e nós não podemos subestimar o problema de alguém. Eu falo porque às vezes tem pessoas lutando contra uma enfermidade mortal, contra um câncer, pessoas procurando aí vagas nos leitos de UTIs por causa da Covid para ela ou para um familiar. E isso é um grande problema, isso é uma grande tempestade. Eu quero falar sobre tempestades hoje, sobre o poder que Jesus nos dá de caminharmos sobre as águas. Tem pessoas vivendo grandes tempestades, mas tem pessoas que estão passando por problemas que aparentemente são menores, mas que nós não podemos subestimar. Pessoas que estão vivendo um momento de desemprego. Olha, ele não sabe como vai sustentar a sua família. Ela não sabe como vai pagar o aluguel esse mês, que venceu no dia 5 e ela não teve ainda condições de pagar o boleto. E está prestes a ser despejada, ela não sabe como fazer isso. O pai de família que não tem o dinheiro para comprar o pão amanhã, o Toddy para o seu filho, a fruta que ele gosta, a banana que ele gosta. Eu não estou falando de kiwi, morango e damasco, não. De banana e laranja, sabe? Ah, pastor, mas são problemas pequenos. Não, não são pequenos, irmãos. Talvez aquilo que para você já foi superado, para alguns ainda é o ponto decisivo de batalha. Pecados dos quais você conseguiu assim, se afastar facilmente quando chegou até Cristo. Tem pessoas ainda lutando, sendo tentadas nesses aspectos. Mas eu quero dizer para você hoje, nesse culto, que o Senhor nos permite andar sobre as águas. Aleluia. Tem momentos em que Deus vai abrir as águas, irmãos, como ele fez lá, quando ele tirou o povo do Egito. Ele abriu as águas. Deus tem poder para paralisar as águas.
Deus tem poder para fazer com que as águas sejam abertas e você caminhe em terra seca. Mas tem momentos em que Deus não vai abrandar a tempestade. Deus vai permitir a tempestade. Mas Deus vai fazer com que você consiga caminhar sobre as águas, acima das ondas. Os problemas vão continuar. Os problemas não vão deixar de existir. Eles vão bater à sua porta todos os dias, mas Deus te dará força e capacidade para caminhar sobre as águas. É isso que Deus fez. É isso que Jesus nos mostrou no Evangelho, numa passagem que é mencionada em 3 dos Evangelhos. 3 evangelistas mencionaram essa passagem, onde Jesus caminha sobre as águas. E eu quero ler com você o texto de Mateus capítulo 14, onde Jesus não só caminha sobre as águas, mas faz com que Pedro, um de seus discípulos, caminhe também, mostrando para mim e para você que quando o poder de Deus se manifesta na nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida verdadeiramente a Cristo, é possível caminhar sobre as águas. Aleluia! Receba essa palavra aí, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Eu vou ler até o verso 33. Diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado enquanto despedia a multidão. Essa passagem aqui de Mateus, ela acontece logo depois daquela passagem onde Jesus multiplica pães e peixes. Lembra que Jesus alimentou uma multidão, onde um menino trouxe 5 pães e 2 peixes? Olha que milagre tremendo! Mas uma coisa é Jesus mostrar o poder de multiplicar pães e peixes. Imagina você chegando diante de Jesus e perguntando assim: mas qual o poder que você pode me mostrar para provar que você é Deus? Para provar que você é Deus Filho? Jesus fala assim: ó, tá vendo esse pão? Ó, pum, virou 2, tá vendo? Aí você diria assim: nossa, que legal, mas não sei, eu ainda tenho uma dúvida, sabe? Você está dizendo que é Deus, aí você faz um pão multiplicar, só isso. Não que não tenha sido um pequeno milagre, entenda o que eu quero dizer. Mas uma coisa é exercer poder sobre a matéria física, vamos dizer assim. Outra coisa é você exercer poder sobre a natureza. É você controlar os ventos, é você controlar as nuvens. Parece o filme do X-Men, né? Quando a tempestade faz exerce o poder dela sobre o tempo, né? Sobre a chuva, sobre os raios. Então, Jesus, ele operou esse milagre, mostrando para os discípulos que ele era Deus. Ele não era somente alguém que multiplicava pão, que fazia duplicar peixes, mas ele era Deus. Verso 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Outra coisa que eu quero parar aqui. São coisas que nós aprendemos, irmãos, com a leitura da Bíblia. Por isso que eu digo que nós não podemos ler a Bíblia assim, de forma automática. Nós temos que ler, parar um pouquinho, refletir no que ela está nos dizendo. Depois que Jesus alimentou uma multidão, depois que ele despediu a multidão, Jesus teve atenção com a multidão, ele subiu ao monte para orar. Em vários momentos nos evangelhos, nós vemos Jesus se retirando para falar com o Pai, para estar um tempo a sós com Deus. Muitas pessoas dizem assim: eu queria fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Eu queria fazer coisas maiores, né? Porque ele falou que nós faríamos coisas maiores. E aí a pessoa está se referindo aos milagres, às curas, à sabedoria que ele tinha.
Mas talvez as coisas maiores que nós poderíamos fazer em relação ao que Jesus fez fosse também aprimorar esse relacionamento com o Pai. Passar mais tempo com Deus. Isso sim é ser parecido com Jesus. Não é querer ser usado como Ele, mas querer ter um relacionamento íntimo com o Pai, como Ele teve. Amém?